Bom, então vamos ao próximo passo do sistema, que é a apresentação do módulo de cadastro de clientes. O cadastro de clientes está relacionado diretamente a todos os tipos de vendas dentro do sistema, seja na promissória, cupom nominativo, nota fiscal eletrônica, todos têm uma relação com o cadastro de cliente. Inicialmente, a gente tem que visualizar que o cadastro ele deve estar correto, ele deve estar apresentando os dados corretos do cliente, tanto para a organização da empresa, como também para a emissão, tanto do cupom nominativo, nota fiscal eletrônica. Se você emitir um cupom nominativo com os dados errados do cliente, certamente pode dar algum problema. Mas não é essa a questão, porque a nota fiscal eletrônica, se você, por exemplo, o cliente estiver sem inscrição estadual, você não consegue transmitir a nota fiscal eletrônica. Ou então, se ela estiver errada, com certeza vai dar erro. Então, é muito importante você ter os dados corretos. Perfeito? Então, vamos pesquisar para poder ver a tela de pesquisa. Caso seja necessário, você pode digitar aqui o conteúdo a ser pesquisado, o nome ou razão social do seu cliente. Observe que a gente tem aqui a opção de pesquisar no campo. A gente tem a opção de pesquisar pelo nome e razão social, pelo código, CNPJ, CPF, entre outros. Ou seja, basta você determinar qual que é o seu interesse. Pressione Enter para poder trazer todos os dados. Ou seja, eu não coloquei cadastrei nenhum filtro, certo? Nesse caso, a gente tem dois cadastrados, um que é o de teste e o outro que é o consumidor final. Uma coisa fundamental é o seguinte: todos os bancos, todos devem estar com o consumidor final cadastrado como número 1. Se for buscar uma venda no cupom fiscal e ele, sempre quando ele vai buscar uma venda e não tem nominativo, ele vai ter que representar que aquela venda é relacionada ao consumidor final. E por isso, ele tem que estar mensurado como número 1. Perfeito? Então, pressione ESC para poder voltar para a tela de cadastro. E vamos começar um novo cadastro. Pressione novo ou pressione F4. A gente vai cadastrar Palmini Sistemas Limitada como cliente. Ok, pressione Enter. Observe que ele vai passar por campo titular. O que seria o titular? Um titular que poderia estar relacionado a esse cliente. Vamos supor, um pai, um filho. O pai é o titular do filho. Então, poderíamos colocar, por exemplo, o teste como titular, só como exemplo, claro. Mas é uma coisa que é o seguinte: retornando ao campo anterior, pode apagar o número 2. Observe que ele não é obrigatório. Pressione Enter, por favor. Ou seja, não existe uma obrigatoriedade de você informar se ele tem um titular ou não, porque não é todo cliente que vai ter um titular. O próximo campo vai ser o nome fantasia, aonde a gente vai representar, ou seja, você vai colocar nesse campo qual que é, quando o cliente for pessoa jurídica, você vai falar qual que é a pessoa, o nome fantasia desse cliente. Por exemplo, a Palmini Sistemas, a gente tem como nome fantasia S21 Sistemas. Então digite, por favor. Quando não tiver, ou por pessoa jurídica, não existe obrigatoriedade de preencher esse campo. Pressione Enter, por favor. Cliente ativo, sim ou não? Você vai marcar a opção que for necessário. Você pode desativar esse cliente temporariamente ou definitivamente. O que é importante é não apagar a necessidade. Certo? Pressione Enter. Aqui ele passou para o campo CEP. O que isso representa? Você pode digitar um CEP qualquer e dar continuidade no cadastro. Por exemplo, existem muitas cidades que têm um CEP único. Né? Por exemplo, a gente pode digitar aí 35900, por exemplo. 000. Porque o sistema ele tem uma forma de busca de CEP por endereço. Nesse caso, ele trouxe
que 35.900, Avenida João Pinheiro, no centro de Itabira. Perfeito? Porém, é o seguinte, nem todo CEP é específico. Né? Tem algumas cidades que só tem um CEP, então você não vai conseguir mensurar uma determinada rua, um determinado endereço somente para isso. Então, o que acontece? A gente tem a opção de digitar um CEP qualquer e digitar o endereço independente que a gente achar necessário. O que é importante ressaltar é o seguinte: campo logradouro é obrigatório, certo? Ou seja, você vai digitar qualquer logradouro, X número 15, por exemplo, e irá continuar cadastrando. Colocar, por exemplo, Belo Horizonte, certo? Porém, a gente tem a nossa opção. A nossa opção é digitar o CEP que está relacionado à empresa Palmeiras Sistemas. No caso, a gente vai, o CEP é 31 565 200. Clicando no botão pesquisar, houve um dado errado, 35.515 200. Beleza, aí a gente observa Avenida Doutor Álvaro Camargos, 2413, sala 203. Observe que ele não trouxe o código de município, mas o que acontece? O código de município é fundamental para quem tira nota fiscal eletrônica. Sem o código de município, você não consegue emitir uma nota fiscal eletrônica. Observe que a gente tem a opção aqui para pesquisar, certo? Se a gente pressionar ainda, ele vai trazer todas as cidades que o sistema tem cadastrado com o código de município. Da mesma forma que a gente pode especificar um código de município. Digite, por favor, Belo Horizonte. Digite somente Belo para observar e pressione Enter, por favor. Ou seja, ele trouxe Belo Campo, Belo Horizonte, Belo Jardim, ou seja, tudo que é relacionado a Belo. Porém, a gente quer a segunda opção, que é Belo Horizonte. Pressione Enter duas vezes. Observe uma coisa: o código de município 3106200 é relacionado a Belo Horizonte. Ou seja, toda a cidade você já pode digitar diretamente aí 3106200, que já vai trazer Belo Horizonte. Pressione Enter, por favor. A gente pode confirmar o bairro Santa Mônica, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí vai pedir informações de telefone. A princípio ele não vai falar assim, não é obrigatório. Mas qual é o cadastro cliente que você tem se você não tem informação do telefone do seu cliente? Então é fundamental você ter os dados, né? Então o telefone é 3351-1050. Pressione Enter. Telefone 2, você pode colocar um número de celular, alguma coisa do tipo. Pressione Enter. O número de fax. DDG ou Nextel. DDG é descarga direta gratuita. Com 0800, entre outros números que tem essa opção. Pressione Enter. Contato. Contato é para quando você tem uma pessoa jurídica, uma empresa onde pode ter 100 clientes, você tem um contato direto dentro da empresa. Então você vai informar para o sistema ou para quem quer que for pesquisar qual que é o contato que você tem dentro dessa empresa. No caso a gente não tem uma pessoa específica, a gente vai digitar o contato como recepcionista, por exemplo. Pressione Enter. No próximo campo a gente tem uma opção que é endereço, a forma de você cadastrar um segundo endereço. Ou seja, você tem o seu endereço comercial e a empresa tem, por exemplo, a casa dela como endereço para correspondência. Então, nesse caso, você pode pressionar, digitar um segundo endereço. Se não tiver,
ou seja, o endereço é o mesmo, tem que digitar tudo de novo? Não há necessidade. Basta pressionar F2 que ele vai repetir o endereço comercial. Ok? Pressione Enter, por favor. Observe o seguinte, ele estava em cadastro. Ele passou para aba, mais informações. Mais informações relacionadas a... mais informações sobre o cliente. Por exemplo, aqui a gente vai distinguir CNPJ ou CPF. Um dos dois é obrigatório. Ou seja, CNPJ ou CPF. Um dos dois vai distinguir se é pessoa jurídica ou se é pessoa física. Perfeito? No caso, a gente tem como a Palmini Sistemas, a gente tem o CNPJ, que é 12 072 404 e ao contrário 70. Se você pressionar Enter, ele não vai pedir o CPF, ele já vai direto para o campo de inscrição estadual. Perfeito? Então é o seguinte, se não tiver, como é o caso da Palmini Sistemas, que não tem inscrição estadual, não há necessidade. Pressione Enter, por favor. Ele já vai jogar isento automaticamente. Ressaltando que se você não colocar a inscrição estadual, se o cliente não tiver, você pode não conseguir emitir a nota fiscal eletrônica. Inscrição municipal. Se tiver, não é um campo obrigatório, fica a seu critério digitá-lo ou não. Pressione Enter. Identificação está mais relacionada com a pessoa física. A identidade, número de identidade para o cliente, por exemplo, mas não é obrigatório. Observe um detalhe aqui, que do lado aqui aparece a data do cadastro, se achar a necessidade de saber quando que esse cliente foi cadastrado pela primeira vez. Pressione Enter, por favor. Agora a gente vai ter alguns campos dentro do cadastro que estão relacionados diretamente a outras partes do sistema. Aqui a gente tem essa parte de limite de crédito, saldo, que está relacionada a contas a receber. Esses campos que é ICMS, Simples Nacional, isento, tudo isso aqui é relacionado à nota fiscal eletrônica, quando o emitente é do Simples Nacional e outras configurações específicas. No caso do limite de crédito, relacionado ao que? Você pode determinar um limite para o cliente de, por exemplo, R$200, certo? E à medida que ele for utilizando a promissória ou a nota fiscal eletrônica, o saldo dele vai dando baixa aqui no campo saldo. No momento que o saldo ficar negativo, somente nas vendas que forem promissória, ou quando precisar gerar passagem de contas a receber, ele irá informar que o cliente está inadimplente, ou então está com um saldo negativo, e o que acontece? Impedirá de acontecer a venda, vendendo somente a autorização de alguém que tem uma senha administrador. Perfeito? Então, no caso, o campo saldo é o sistema que preenche automaticamente. No caso, a gente vai deixar em branco e veremos mais tarde o que estará relacionado a esse limite de crédito. Ou seja, deixaremos só R$100 para o próximo passo. Valor do frete. O valor do frete é mais um campo formativo do que realmente usual dentro do sistema. Por exemplo, você pode informar que um determinado cliente tem R$10 de frete. Ele está relacionado diretamente ao campo rota, certo? Por quê? Na rota você pode cadastrar que tenha uma rota por bairros, ou seja, vamos supor, uma rota aqui seria Santa Mônica, outra rota seria um bairro vizinho, por exemplo, Santa Amélia. E cada setor teria um frete específico. No momento que algum cliente, um funcionário, for pesquisar o frete, precisar de fazer um frete de mercadoria, ele já tem os dados para consultar do frete do cliente. Perfeito? Passamos para o campo ICMS. O que significa ICMS dentro do cadastro cliente? Os clientes que emitem nota fiscal eletrônica, que são do Simples Nacional, eles utilizam uma configuração específica.
que em vez de ser a CST, que é o Código da Situação Tributária, que é o 000, 020, 060, eles utilizam, a Receita determinou que o pessoal que é do Simples Nacional, que está emitindo nota, eles têm um código diferente para ser emitido. Ou seja, eles criaram a CSOSN, Código da Situação do Optante do Simples Nacional. Ou seja, em cada situação, eles têm um código específico. O que substituiria? Por exemplo, a 000, ela poderia ser substituída por 101 ou 102. No caso, por exemplo, a 60, que seria a 060 de substituição tributária, ela pode ser substituída pelo 500. Perfeito? Então, o que acontece? O ICMS, aqui, nesse caso, para quem, no caso, tem permissão de crédito na nota fiscal quando ela é emitida. Ou seja, na hora que você está emitindo uma nota fiscal eletrônica, o sistema irá... Você já tem uma pré-configuração. Você vai falar, o cliente é Simples Nacional? Sim. Perfeito. Ele é isento de substituição tributária? Sim ou não? Ele incorpora IPI, base de ICMS? Todas essas configurações já vão trazer para, na hora que você estiver emitindo a nota fiscal eletrônica, uma determinada SOSN. No caso, por exemplo, o cliente é optante do Simples Nacional. Perfeito. Ele não é isento de substituição tributária e ele tem permissão de crédito de ICMS de 18% quando é emitida uma nota fiscal eletrônica. Você é Simples Nacional, você já está emitindo a nota, só que, no caso, essa pré-configuração certamente irá trazer um código, já para quando você estiver emitindo a nota fiscal eletrônica, que a CST já vai aparecer 201 ou 202. 201 é tributar pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança de ICMS por substituição tributária. Ou 202, tributado pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS por substituição tributária. Ou seja, o cliente é Simples Nacional, ele vai ter cobrança por substituição tributária, porém, ele tem permissão de crédito. Então, ele vai ter a permissão de recuperar 18% de ICMS. Da mesma forma que não. Ele pode não ser Simples Nacional, entendeu? E também vai ter permissão de crédito de ICMS. Se ele não tiver, basta deixar em branco. Isso é um dado um pouco mais complexo, né, que a gente vai abordar mais para frente, mas que a gente vai ver principalmente quando a gente estiver fazendo um orçamento, pedido de serviço. Ok? Isento de substituição tributária. Você vai deixar de acordo com o cliente. É importante ressaltar o seguinte: essas informações inicialmente devem ser consultadas na contabilidade e o cliente. Né? Você deve consultar seu cliente, se ele é Simples Nacional, se ele é isento de substituição tributária, e dentro de uma conversa, uma reunião com a contabilidade, definir os parâmetros de como você deve cadastrar seu cliente. Ok? Conta contábil, né? Você já tem uma base do que é conta contábil, né? Conta contábil, digamos assim, você tem uma determinada conta que está vinculada a esse cliente. Você pode formar para aqui dentro do sistema qualquer conta contábil. Perfeito? A rota já foi apresentada. Grupo de cliente. Grupo de cliente você pode organizar o sistema por grupos. Não existe determinada assim, uma obrigatoriedade. É um campo obrigatório, mas não necessariamente você tem que separá-los. Você pode deixar o código 1, que é o geral. Da mesma forma que você pode vincular o sistema a um determinado vendedor. Ou seja, esse cliente
ele tem um vendedor específico, que é o João, o José. Você pode cadastrar. E observe que todos eles têm atalhos para cadastrar um novo. No caso, a gente poderia vir aqui e cadastrar um novo vendedor sem ter que sair do cadastro cliente. No caso, a gente vai deixar como exemplo o vendedor balcão, tabela de preço. Tabela de preço ela é relacionada a uma determinada tabela separada do sistema, né? No caso, a gente cadastrar uma determinada... No caso, vamos supor um exemplo. A gente vai criar uma de teste. Ele está passando pelos campos. Estamos criando uma tabela de preço com o nome de teste. E o que a gente vai fazer? Um determinado grupo de produtos, ele pode estar relacionado a a um reajuste, um preço diferenciado. Por exemplo, você pode ter seu cliente que é pessoa física e pessoa jurídica. Em pessoa jurídica você vai trabalhar com uma margem de preço maior. No caso, vamos filtrar um grupo, vamos supor, no caso a gente só tem alguns produtos, né? A gente vai pedir para importar do cadastro de produtos quais são os produtos que serão relacionados. A gente pode filtrar somente um grupo que vai estar relacionado, um subgrupo que vai estar relacionado a essa tabela de preço. Ele vai trazer os itens, perfeito? No caso, ele não trouxe todos, eu acho interessante trazer todos. Ou não, depende da regra. Só tem dois. Certo? No caso aqui, a gente só tem 3 produtos. E o que acontece? Vamos supor que nessa tabela de preço você vai trabalhar com preço diferente. Na hora que você estiver fazendo o orçamento, você vai utilizar a tecla F11 para pesquisar o produto, para poder pesquisar ele junto com essa tabela. No caso, a gente tem a opção aqui de reajuste, ou seja, esses produtos eles vão ter um reajuste de 10% acima do preço comum. Observe que o preço de cada um deles, R$ 1,22,19. A gente vai reajustar o preço de venda em mais 10%. Um fim de processamento? Sim. Fim de processamento, observe que o preço está antigo, na hora que fecha, ele já agrega o valor 10% acima do valor. Ou seja, na hora que você for trabalhar com um determinado cliente, essa tabela de preço vai estar vinculada a esse cliente, ou na hora que você for fazer uma venda específica, você pode chamar essa tabela de preço e vender. Perfeito? Aí no caso você iria informar, por exemplo, tabela de preço vai ser a número 1, mas não é um campo obrigatório. Não precisa estar vinculado a nenhuma tabela de preço. A gente tem aqui o campo de observações, que serão observações relacionadas ao cliente, homepage, palmeiras-sistemas.com.br, e e-mail suporte@palmeirasistemas.com.br. Perfeito. A gente pressionar Enter mais uma vez, ele vai habilitar o botão de salvar. Você vai pressionar Enter mais uma vez. Vai perguntar se você quer confirmar a inclusão. Vamos informar que sim. Ok. Agora a gente tem mais um cliente cadastrado. Observe que no sistema ainda temos mais 2 abas, pessoas físicas e observações. Pessoas físicas são relacionadas mais ao segmento de vendas, né? Você pode acrescentar dados a esse cliente, né, como consultas ao SPC, se ele está no SPC, sim ou não, se dados que são relacionados solteiro, casado,